Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais uma lição, a lição número 7, a lição dos jovens, a lição bíblica da Escola Dominical dos Jovens. O título é O Senhorio de Jesus Cristo sobre os Demônios. Texto do dia: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. E a síntese: devemos estudar sobre a natureza e a operação dos demônios como um caminho para compreendermos como se manifestam os milagres vindos da parte do Senhor Deus, né? Então, já falando um pouco sobre os demônios, né, a realidade espiritual no sentido da metafísica, né, no sentido de além da física existe, né, anjos, demônios, nós cremos no nosso próprio Deus, né, e nós já vemos aí no versículo, já no texto do dia, que existe aqueles que vivem no pecado e aqueles que vivem pecando é do diabo, né? Então, apesar da lição trazer para a atuação demoníaca mais a questão da possessão, da opressão, da questão da doença causada pelos espíritos malignos, mas nós sabemos também que não é só desta forma que o diabo trabalha. O diabo trabalha no campo das ideias, das filosofias, das pregações, das tentações, né? Existem igrejas que, apesar de dizerem que são evangélicas, mas nós sabemos que ali são doutrinas demoníacas, como a Bíblia já falava naquela época, que existem doutrinas do diabo, certo? Então, mas vamos focar um pouco na questão da possessão e na questão do senhorio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo sobre os demônios, sobre as hostes espirituais da maldade, né? Então vamos aqui para o texto bíblico, melhor dizendo, está lá em Marcos 5, do 1 ao 9, diz: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Né? Então, esse episódio é bastante conhecido, né? Quando Jesus vai nessa região de Gadara, este homem que estava afastado, né, do convívio da sociedade, esse homem já estava preso pelos laços malignos, né? Esse homem estava sobre possessão demoníaca, como chamamos, né? E nele, os espíritos malignos estavam nele, já tinham feito, né, viver em cemitério, longe da sociedade, e nessa situação praticamente uma vida, né, parecida com o mundo animal, né? E ele estava oprimido por essa legião de demônios. Quando Jesus aparece, né, Jesus chega naquele lugar, né, uma questão interessante, ele se prostra e adora Jesus, né? E pede para Jesus não atormentá-lo antes, né? E Jesus pergunta ali o nome, ele diz que é legião, porque somos muitos, né? E Jesus liberta aquele homem da opressão demoníaca e aquele homem passa a viver uma vida normal, né? Ele até quer seguir Jesus, né? Quer ser um dos discípulos, seguir Jesus, mas Jesus diz: não, vai e volte. Aquele homem passa a ser um missionário logo, né? Vai e volta e conta para a sua família o que Deus tem feito por você, né? Então ele já passa, Jesus não deixa aquele homem seguir, talvez por uma questão até que ele não era, talvez, judeu, mas
o fato é que Jesus ordena que ele volte para sua família e vá pregar a obra que Deus tinha feito por ele, né? Então, essa é uma passagem bastante conhecida da Bíblia, né? Nós vamos passar aqui na lição, deter alguns tópicos, né, para explorar mais sobre isso. A introdução diz: a palavra de Deus é muito clara ao afirmar que o objetivo do império das trevas é tríplice: eliminar os filhos de Deus, usurpar as bênçãos que vêm do Altíssimo e arruinar a criação de Deus. Dediquemos-nos a este tema com o objetivo de superar misticismos irracionais, estudar acerca da autoridade de Jesus sobre os demônios, revelar-nos preciosas verdades sobre o poder do Cristo, né? Então, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, certo? Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, né? Nós vamos estudar um pouco para desmistificar também, porque tem os dois lados, né? Tem pessoas que dão superpoderes aos demônios, né? E tem outros que menosprezam. Nós não podemos nenhum nem outro. Nós sabemos que estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então, Jesus tem todo o poder, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então, nós estamos debaixo da ordenação dele. Então, nós estamos, de certa forma, protegidos. Agora, estamos também sujeitos aos ataques malignos, né? Não acredito que o crente possa ficar possesso, né? Não vemos isso, referências bíblicas disso, mas vemos muitas vezes o diabo atacando os crentes, colocando tentações, colocando ideias na cabeça, como é o caso de Pedro, né? Quando Pedro vem com a ideia para Jesus não morrer, ali é uma ideia que foi colocada pelo diabo e Jesus combate ali na mesma hora, dizendo: olha, Pedro, afasta-te de mim, né, Satanás, né? Ou seja, está se referindo àquela declaração de Pedro, aquela insistência de Pedro, que não querer que Jesus cumpra o plano de salvação e morra ali na cruz, né? Isso é a ideia anticristã. Então, Jesus combate na hora Pedro, né? Então, nós vemos também o caso de Paulo, que tem espinho na carne, no qual ele diz, né, que é um mensageiro de Satanás, mas nós não vemos nenhum crente, né, no Antigo ou no Novo Testamento com ser possesso. Então, já entrando um pouco mais nessa questão da possessão demoníaca, né? E vamos aqui para o ponto 1, a atuação dos demônios no Novo Testamento. Essa lição está bem voltada para o Novo Testamento, certo? Nós temos referências no Antigo Testamento também de demônios, temos referência de anjos no Antigo Testamento, mas ela está voltada um pouco no Novo Testamento, que não é muito diferente, né? Vamos aqui. Evidências bíblicas sobre a existência de demônios. Então, os demônios existem, certo? E estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então, os demônios existem, a Bíblia declara, deixa isso bem aberto, então nós cremos que ele existe e vemos a atuação dele no dia a dia, certo? E aquele que crê em Jesus vai ter o poder de expulsar demônios, né? E as características dos demônios no Novo Testamento, né? Algumas características, vamos se deter um pouco mais nesse tópico, certo? Que para a gente aprendermos um pouco mais, né? Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, certo? Então, primeira coisa, os demônios, eles não têm perdão, nós cremos que eles eram anjos que se rebelaram, né? Satanás e uma terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus, porque Deus deu livre-arbítrio aos anjos, também como deu ao homem, certo? Ele deu esse arbítrio e aí os anjos se rebelaram contra Deus e eles foram expulsos do céu e eles estão, né, na terra, certo? Alguns acham que os demônios estão presos lá no inferno, como tem os filmes aí, né, Constantino, os filmes aí de Hollywood, mas só que não é bíblico essa ideia, né? E nem é bíblica aquela ideia que o diabo está lá afligindo os homens no inferno. Não, o inferno está preparado, né? O lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos, e eles vão ser lançados lá e eles vão serem atormentados eternamente
destruídos, é o que a Bíblia fala, né? Então, o inferno não é um lugar de domínio do diabo e seus anjos, não. Lá é um lugar de tormento. É por isso que quando Jesus aparece para o gadareno, quando Jesus aparece para aqueles demônios, eles ficam preocupados em Jesus lançar no lago de fogo antes do tempo, certo? Então, existe essa questão. Eles estão, apesar do versículo da ideia deles estarem presos, mas eles não estão presos, eles foram lançados, eles estão à solta, certo? A ideia aí é que eles já estão condenados, eles já têm um juízo determinado para eles, certo? E esses anjos caídos, certo? Segundo versículo que a gente traz aqui e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou a escuridão e as prisões eternas. Já falamos sobre isso, né? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, né? Então, a morte de Jesus Cristo na cruz foi justamente para libertar o homem do império da morte, do diabo, né? Então todo homem estava destinado a morrer, né? E ir para a condenação eterna, para a morte eterna. Mas com a morte de Jesus, Jesus liberta o homem e agora o homem ele não está mais sujeito ao império da morte, certo? O homem agora que crê em Jesus Cristo aí ele será salvo, terá a vida eterna, né? Então Jesus vem para desfazer a obra do diabo. Como o diabo vem para matar, roubar e destruir, Jesus vem para dar vida e a vida com Deus, certo? Então, tu crês que há um só Deus, fazem bem. Também os demônios os creem e estremecem. Tiago 2,19. Né? Então, os demônios creem que Deus existe, né? E estremecem, né? Então, tem muitas pessoas que se orgulham por dizer que creem em Deus. Ah, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Não, eu creio em Deus. Os demônios creem mais que você, porque além de crer, eles estremecem e você não estremece, você não está nem aí para Deus, não quer conversar com Deus, não quer orar, não quer conversar com Deus. Então, os demônios são mais crentes do que você, né? E o último, como também os atormentados espíritos imundos eram curados, certo? Então, outra característica dos demônios é que eles tem poder, né, para trazer doenças sobre pessoas. Nós vemos muitas pessoas que são oprimidas. Jesus curou vários, certo? Que estavam lá, a mulher curvada, era um espírito maligno, né? O gadareno, o surdo mudo. Então, muitas pessoas são oprimidas até os dias de hoje, né? Não pregamos que todas as doenças, né, vem da parte demoníaca, algumas, claro, é da nossa natureza, o ser humano a doença normal, porque nós vivemos no mundo caído, afetado pelo pecado, então a doença é um resultado dessa queda adâmica lá, então somos, de uma certa forma, aí, filhos de Adão, né? E nós sofremos com essa queda. Mas Jesus veio para restaurar a saúde, né? Jesus veio para nos dar saúde também, a saúde física, liberta também as pessoas das doenças também, tá bom? Então, vemos na Bíblia casos de pessoas que adoecem por obras demoníacas, certo? E a superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. Vamos ler aqui. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os líderes e os capitães do arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada, né? Então nós vemos que o nosso Deus, ele é muito superior em poderio, ele é o todo-poderoso, melhor dizendo, nada sai do controle dele. Então por isso que aquele que é crente, aquele que é nascido de novo, ele não teme os demônios, ele não tem medo dos demônios, porque ele sabe que tudo está no controle de Deus. Então, se Deus é o Todo-Poderoso, não há o que temer. Até se for para o diabo tocar no crente, ele tem que pedir autorização a Deus, como é o caso de Jó, né? Nós vemos bem claro isso aí, que o diabo só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. Então, por isso que nós vemos a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nós vemos no caso de um anjo que destruiu um exército inteiro, e isso aí é comum na Bíblia expressar o poderio de Deus, né? Pois pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, né? Nós, seres humanos, somos criaturas de Deus, e na criação Deus nos fez um pouco menor do que os anjos, então um pouco menor que os demônios são anjos, só que anjos caídos, né? Então nós somos um pouco menor que os anjos. Foi assim que Deus fez e assim que Deus estabeleceu essa estrutura, né? Então, apesar do comentador dizer que é uma luta, né? Uma luta desproporcional, mas nós vemos que a Bíblia fala que nós somos um pouco menor, e quando nós estamos com Deus, né? Aí não tememos o império do mal. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes, veio para me ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, né? Então aqui é a oração de Daniel citando Miguel como um dos anjos de uma categoria superior. Então, assim como os anjos de Deus têm os arcanjos, os querubins, os serafins e os mensageiros, nós também cremos, né, provavelmente, né, os demônios também têm essa hierarquia. Pelo menos o príncipe dos demônios há, né, que é o diabo, é Satanás, é a serpente. Então, pelo menos o príncipe há, existe essa hierarquia também. Mas não como muitos querem, criam vários, né, criam coisas que estão na Bíblia, que tem demônios territoriais. Isso aí vem da questão do movimento de batalha espiritual, que não está na Bíblia, né? Pode alguém crer, pode, né, alguém ensinar, mas não está na Bíblia. A gente não vai ensinar aqui. Onde a Bíblia não fala, a gente se cala, né? Não adianta a gente inventar aqui para se promover, né? Então vamos aqui. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas 1:9, né? Então nós vemos aqui a referência de Miguel como arcanjo, e contendeu com o diabo, né? E a Bíblia diz que ele não proferiu, né, juízo contra ele, e sim diz: o Senhor te repreenda. Nós vemos aqui o arcanjo Miguel lutando pelo corpo de Moisés, está lá em Judas 9, né? Vamos aqui. E houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, né? Então nós vemos aqui Apocalipse falando sobre uma batalha que irá haver com Miguel e os anjos, e Satanás, o dragão, e os seus anjos, né? Aqui Apocalipse 12:7. Filhinho, sois de Deus e já tens vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo, né? Então João aqui tranquilizando os crentes, né, chamando até de filhinhos, ou seja, nós crentes, né, fique tranquilo, né? Maior que está conosco do que está no mundo, certo? Então nós devemos ficar tranquilos, porque o nosso Deus é quem nos protege, não é obra humana nenhuma, né? O endemoniado gadareno é uma vida devastada pelo maligno, né? Em 2 Coríntios 4:4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Então, como nós falamos, o diabo ele atua não só naquela pessoa endemoniada, como estava no caso do endemoniado gadareno, né? As pessoas deste mundo são cegadas de entendimento pelo diabo, e só a palavra de Deus, só o Espírito Santo de Deus para abrir os corações e demonstrar isso aí. O gadareno ali estava acorrentado, né? O gadareno estava no estágio. São pessoas que vão se envolvendo com esse mundo, vão se envolvendo com esse mundo dos demônios, se aprofundando e chega no um estado tal que fica escravizado totalmente. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que existe separação entre as trevas e a luz, entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Mesmo aquelas pessoas que acham
que não estão sendo dominados pelo diabo, se eles não estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo, eles estão debaixo do senhorio do diabo, né? Não existe ninguém no meu termo nesse mundo. E uma libertação extraordinária, né? E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16 e 20. Né? Então foi uma libertação extraordinária. A libertação daquele homem. Aquele homem voltou ao convívio normal. Aquele endemoniado de Gadara. Certo? Então Deus ele tem o poder de libertar todos. Mesmo aquele que esteja numa situação terrível e deplorável. O nosso Deus ele tem esse poder. Certo? E aqui vamos para o ponto 3. Sobre a nossa imagem restaurada em Cristo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, Jesus veio restaurar. O que Adão fez lá no princípio, quebrou a comunhão com Deus, que Adão fez lá, que trouxe-nos os males para este mundo, o pecado para este mundo, a corrupção, as doenças. Jesus vem para restaurar, Jesus vem para restabelecer a comunhão do homem com Deus, principalmente. E aí, quando o homem está restaurado fisicamente, espiritualmente, ou quando o homem está restaurado emocionalmente, Deus também restaura fisicamente. E nós não vamos morrer, vamos passar da morte para a vida, ou seja, agora o império da morte não tem mais domínio sobre nós. Nós temos agora a vida eterna, certo? Então Jesus veio para restaurar, né, nossa imagem perante. E Jesus expulsa um demônio de um homem mudo, né? A gente já falou que os demônios têm poder de trazer doença. E havendo-se eles retirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e as multidões maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Então, Jesus cura este homem, né, que estava mudo, em alguns locais mudo, surdo, né, e Jesus mostra o seu poder, o restaura ali uma condição, uma das condições, né, do ser humano, que é a fala, certo? Vamos aqui, a manifestação de um milagre. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. João 6:14. Então, por que Jesus fazia milagre? Qual é a necessidade do milagre? Não só restaurar, para restaurar a vida do homem, mas também para mostrar que Jesus é Deus. Para mostrar que Jesus é o Senhor, para mostrar que Deus ainda intervém na vida do homem. Então, esse é o objetivo central do milagre, não é só para lhe trazer um bem, né, um bem-estar, não. Esse é o objetivo do milagre, é mostrar a esse mundo que Deus ainda faz. Então, essas igrejas que vendem milagres, esses milagres não são para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor, e sim para ganhar dinheiro. Então, preste atenção, porque essas igrejas estão vendendo as coisas. Jesus em nenhum momento curou pedindo que você desse o melhor em troca. Jesus em nenhum momento expulsou o demônio e pediu algo daquelas pessoas. Não. A obra que Jesus fez foi por amor à humanidade, fez por amor, não cobrou nada em troca. Então, se você está indo numa igreja que cobra pelos milagres, cobra pelas orações, não é uma igreja, ela não é uma igreja de Cristo, é uma igreja cristã, ela é uma igreja demoníaca, é a igreja do diabo, é a igreja diabólica. Então caia fora, corra fora, porque essa é uma doutrina demoníaca, tá bom? Operação do diabo. A blasfêmia pelo bem realizado. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Né? O que é blasfêmia? Blasfêmia é você pegar uma obra que é de Deus e dizer que é do diabo. Né? No caso, Jesus estava curando aqui, e aí
no caso ali, os fariseus diziam que ele estava curando em nome de Satanás, né? Então, esse tipo de blasfêmia, esse tipo de pecado, ele não tem perdão, certo? É o que Jesus disse, é o que Jesus colocou aqui, porque quem blasfema contra o Filho e contra o Pai, né, Jesus diz, tem perdão, mas quem blasfema contra esse poder, o Espírito Santo, não tem perdão, né? E alguns dizem que o Espírito Santo, né, testemunho de Jeová, o Espírito Santo não é Deus, né? Nós vemos Jesus aqui colocando o Espírito Santo como também parte da Trindade, né? Então vamos aqui para a conclusão. Os casos do gadareno e do homem curado de mudez denunciam de modo contundente que os ataques do maligno ainda podem ser articulados em coluna, isto é, em uma trama maligna de demônios e sociedade materialista, ou demônios e religiosidade decadente, que o Senhor Jesus Cristo nos conceda discernimento, né? Então temos que ter discernimento para saber o que é de Deus, para saber o que é operação demoníaca, que de repente você está num culto, né? Apesar de ser uma igreja tradicional, uma igreja pentecostal, pode se estar ensinando ali doutrinas de demônio. Então você tem que ter conhecimento bíblico para saber o que está ensinando. É porque o que não vem de Deus, né, vem do maligno, né, vem da carne, mas a carne é influenciada pelo um espírito maligno, pelo um desejo maligno, né, de confundir. Então, por isso nós temos que estudar a Bíblia, temos que estudar a palavra de Deus, temos que orar, pedir discernimento a Deus, pedir que Deus nos ajude para que não venhamos a cair em ciladas. Quantas pessoas já caíram em ciladas, né, pessoas que se profetizaram dizendo que era de Deus, mas era do diabo, né? Nós temos muitos casos de pessoas dizerem profecia e aquelas pessoas acreditarem que era de Deus, por exemplo, que uma esposa não ia morrer, a esposa morreu, e as pessoas se desviarem por causa disso, achando que Deus falhou com ele, mas ali foi um espírito maligno, né? Uma pessoa possuída de um desejo financeiro, outra coisa, né? Porque temos muita prática de mística no nosso meio, pessoas que se dizem ter revelações, ter profecia, mas ficam mentindo em pleno culto, né? E dizendo que é de Deus. É muito triste, mas acontece na nossa igreja, não somente nas outras igrejas. Na nossa igreja acontece. Então, muito cuidado, muito discernimento espiritual. Preste atenção na revelação de Deus, o que Deus já diz. Não, a Bíblia diz que nós devemos julgar os espíritos. Primeira coisa que você sabe quando eu faço profeta, que eu digo, se duvidar, não sei o que, não, se duvidar, não, a Bíblia diz que é para a gente duvidar. A Bíblia diz que é para a gente questionar os espíritos. A Bíblia diz que é para julgar, você tem que ter o discernimento. Então, muito cuidado com esse tipo de operação maligna também, né? Não só a operação demoníaca, eu sei que é um estágio terrível, um estágio daquele gadareno, um estágio do mundo sul, é um estágio terrível, mas muito cuidado também com as sutilezas do diabo, certo? Então, eu trouxe hoje também mais um livro para sortear, esse livro aqui de Maquians, Deus está na sua casa, é uma interrogação, né? A pergunta né? É uma pergunta também um pouco que talvez tenha algumas respostas, né? Mas a pergunta é baseada no que Jesus falou, né? Jesus disse que não há perdão, né? Não há perdão para blasfêmia. A pergunta é, por que não há perdão? Jesus disse que todos os pecados antes, né, serão perdoados, exceto aquele que blasfeme contra o Espírito Santo. Por que não há perdão para blasfêmia? Essa é a pergunta. Não vale dizer, porque Jesus disse. Não, só porque Jesus disse. Eu quero que você dê uma resposta, um porquê disso, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de nós, desculpando as moscas aí, né? Estamos nesse período de chuva, mas que Deus abençoe a cada um de nós e continue orando por nós. A paz do Senhor.